Olá, estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 3, quero lembrar que o PET 3 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é o professor Vinícius Braz, de Biologia. E nesta aula vamos retomar o tema genética, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 2. Não é isso, professor Vinícius? Sim. Oi de novo, Dani. Oi. Olá, aluno, olá, aluna do terceiro ano. Vamos então dar sequência à nossa segunda aula da semana de acolhimento do PET 3, onde vamos trabalhar agora com a semana 3 e a semana 4, com as variações da primeira lei de Mendel. Infelizmente, nós não tivemos uma aula aqui, mas hoje eu vou retomar com vocês alguns conceitos para que a gente possa, então, desenvolver os conteúdos. Então, aqui, ó. A gente sabe que a primeira lei de Mendel, ela possui algumas variações, que vão ser alelos, onde eu posso, um gene, ele pode, então, provocar a morte do indivíduo, quando esse indivíduo vai apresentar esse alelo. Nesse caso, então, eu estou falando de alelo letal. Quando um gene ele vai manifestar mais de uma característica, exemplo, eu tenho um gene que vai determinar só a cor do meu olho. Ótimo. Mas, se esse gene, então, que determina a cor do meu olho, ele determinar outras características também, eu falo, então, que é um caso de pleiotropia. E quando eu tenho indivíduos heterozigotos, azão-azinho, por exemplo, onde eles não vão possuir uma dominância completa, ou seja, esses indivíduos, por mais que o alelo dominante esteja presente, ele não vai conseguir se manifestar. Nesse caso, então, eu posso ter um caso de dominância incompleta, onde eu tenho uma característica intermediária entre eles, a gente vai ver nos exercícios, ou então um caso de codominância, onde os dois alelos eles vão se manifestar simultaneamente. Então, isso vai dar uma base para a gente resolver as nossas questões. Tranquilo? Vamos lá. Dani, leia para a gente a primeira questão, por favor. Leio sim, ela está na página 47 do seu PET. Em camundongos, o genótipo azinho é cinza. Azão-azinho é amarelo e azão-azão morre no início do desenvolvimento embrionário. Que descendência se espera do cruzamento entre um macho amarelo com uma fêmea amarela? Então vamos lá. Clássico é o primeiro caso. Camundongos, genótipo azinho cinza, azão-azinho amarelo. Azão-azão morre. Se o gene, então, ele provoca a morte do indivíduo, vai ser o quê, Dani? Alelo letal. Então, ó, azão, morte. Azinho, cinza. Azão, amarelo. Aí o cruzamento que eu tenho é que descendência se espera do cruzamento entre um macho amarelo com uma fêmea amarela. Então, vamos cruzar azão. Lembra que eu falei com vocês na aula anterior que toda vez que eu tenho um cruzamento duplo heterozigoto, a minha proporção genotípica sempre vai ser 1:2:1? Nesse caso aqui, ela vai adiantar muito a vida da gente. Então, eu sei que vai ser azão-azinho e azinho. 1:2:1. Só que, o que acontece? Azão morre. Se morreu, então o quê? Essa proporção genotípica minha dos alelos letais não vai ser 1:2:1, e sim 2:1. Dois indivíduos heterozigotos, azão-azinho, para um indivíduo homozigoto recessivo, azinho. Então, qual que vai ser então a probabilidade aqui? 2/3. Azão-azinho, que vai ser o quê? Amarelo. Para 1/3, azinho, que vai ser cinza. Olha os meus eventos possíveis. Se azão morre, antes, no desenvolvimento embrionário,
Para que então que eu vou? Não é um evento possível de se acontecer, porque ele não vai chegar nem a desenvolver. Então, vai ser 2/3 azão, azinho, para 1/3 azinho, azinho. Qual que é a resposta? Letra B. Letra B. 2/3 amarelos para 1/3 cinzento. É bem tranquilo, alelo letal. A gente tem que observar essa questão do enunciado. Se o enunciado fala que o gene ele vai morrer, esse indivíduo vai chegar a morrer, ou antes do desenvolvimento embrionário, ou então durante a adolescência, em alguns casos, como é o caso da espécie humana, que ocorre na talassemia, também conhecida como doença do Mediterrâneo ou anemia do Mediterrâneo, essa hemácia, né, ela vai ter uma forma defeituosa, uma hemácia anômala, onde ela vai ter uma deficiência numa proteína que vai transportar o oxigênio. Então, em alguns casos, se o indivíduo ele chega a ter esse alelo para a talassemia, ele consegue sobreviver até a sua adolescência e, se não for tratado, hoje existem alguns tratamentos, ele pode chegar até a morrer. É um alelo letal também, mas não é um alelo letal igual esse que morre no desenvolvimento embrionário. Então, tem que ficar esperto. Ok. Vamos lá para a próxima. A próxima está na sua página 47 do seu pet. Em Drosófila, o mesmo alelo que condiciona a cor branca dos olhos determina a ausência de pigmentação nos túbulos de Malpighi e nos tecidos que envolvem as gônadas dos machos. Trata-se, portanto, de um caso de... Então, vamos lá. Olha isso daqui. Drosófila é uma mosca, tá? O mesmo alelo que condiciona cor branca no olho, então o alelo X, por exemplo, ele vai condicionar cor do olho. Vai também determinar ausência de pigmentação. Vinícius, a ausência de pigmentação não quer dizer que vai ser branco? Sim, mas nesse caso aqui são duas coisas diferentes. Se fosse tratar a ausência de pigmentação nos olhos, na cor dos olhos, aí era. Mas não, a cor do olho é branca e depois eu tenho a ausência de pigmentação nos túbulos de Malpighi, no sistema excretor dele, e nos tecidos que envolvem as gônadas dos machos. Nesse caso, então, aqui, ó, ausência de pigmentação, tá? Tanto nos túbulos de Malpighi e gônadas. Um alelo, ele está condicionando quantas características aqui? 3, olha. Cor do olho, ausência de pigmentação tanto no tubo de Malpighi quanto nas gônadas. Nesse caso, então, vai ser um caso especial de pleiotropia, quando um alelo vai condicionar mais de uma característica. Então, vai ser a resposta correta, letra B. B, pleiotropia. Tá? Fiquem espertos com isso, porque muita gente está marcando interação gênica. E não é caso de interação gênica, não. Interação gênica é outra coisa que a gente vai ver no PET 3. Tranquilo? Então, vamos lá. A próxima pergunta, inclusive eu quero até corrigir, o nosso antigo eu falei página 47 a 48. Essa questão também está na nossa página 48, tá bom? Vamos lá. Pode ler pra gente. Dominância incompleta ou semidominância ocorre quando alelos em heterozigose promovem efeitos diferentes no fenótipo em relação ao estado de homozigose. Em Plantas Maravilhas, os genótipos abaixo influenciam nos seguintes fenótipos. Bezão é igual flores vermelhas, bezinho, flores brancas e bezão, flores rosas. Em cruzamento entre uma maravilha vermelha e uma branca, nasceu em F1 90 maravilhas rosas. Qual a porcentagem de indivíduos da cor vermelha ocorrerá se autofecundarmos duas maravilhas da F2? Então, vamos lá. Mesma coisa aqui, ó. Vamos prestar atenção, então, porque pede aqui 2 cruzamentos. Genética é interpretação. Primeiro fala aqui, ó, dominância incompleta. Então, não precisa de eu ficar
pensando, o que é isso, o que é aquilo? É um caso de dominância incompleta. Então, nós sabemos que na dominância incompleta, eu vou ter uma característica o quê? Intermediária. Igual ele mostra aqui com a gente. Bzão, Bzão, flores vermelhas. Bzão, Bzinho, flores rosas. Bzinho, Bzinho, flores brancas. Então, no meu primeiro cruzamento, entre uma maravilha vermelha, então vamos lá, primeiro cruzamento. Então, eu tenho maravilha vermelha, que vai ser o quê? Bzão, Bzão. Zão. Com uma maravilha branca, que é Bzinho, Bzinho. Nasceu 90 maravilhas rosas. Por que nasceu 90 maravilhas rosas? Olha só. Bzão com Bzinho. Bzão, Bzinho. 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 Isso. Então, ó, os meus genótipos são 100% Bzão, Bzinho. Era para ser vermelho. Não era? Por quê? Bzão, Bzão é vermelho. Só que é um caso de dominância incompleta. Então, qual é a minha característica intermediária? É o rosa. Então, aqui vai ser 100% flores o quê? Rosas. Rosas. Esse 90 aqui, dá pra gente comprovar. Por que ele está aqui? Só a título de informação, que vai comprovar pra gente que 100% vai ser o quê? Flores rosas. Então, vamos prestar atenção agora aqui numa outra informação que gera dúvida. Isso vai acontecer sempre, em caso de dominância incompleta, igual vermelho com branco dá rosa. Então, se eu tiver lá uma flor amarela com azul, vai dar verde? Não, gente. Vai ter, tá? Isso vai ter uma especificação no enunciado da questão. Então, sempre fiquem atentos sobre isso. Se não tiver a informação no enunciado da questão, exemplo, tá lá, maravilhas, tem flores vermelhas e flores brancas e um fenótipo intermediário. Falou que é um fenótipo intermediário, eu já sei que é dominância incompleta. Então, eu tenho que ficar atento. Mas eu preciso saber que é rosa? Não, eu sei que é um fenótipo intermediário. Então, fizemos o primeiro cruzamento. Agora, o que ele está fazendo aqui? Se autofecundarmos, então, duas maravilhas de F1. No PET está errado, F2. Eu procurei essa questão, procurei também em todos os sites, veio errado também, mas é F1. Então, como que a gente vai fazer, então? Autofecundar o quê? Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. Eita! O que eu sempre falo com vocês? Duplo heterozigoto fecundando, quando a gente faz o cruzamento, qual que é a minha proporção genotípica? 1:2:1. Então, eu tenho Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. 1:2:1. 1. Bzão, Bzão. Para 2, Bzão, Bzinho. Para 1, Bzinho, Bzinho. Reparem que na dominância incompleta ou na codominância, porque os dois alelos vão se manifestar, a minha proporção genotípica, ela vai ser igual à minha proporção fenotípica. Como assim, Vinícius? Proporção genotípica, 1:2:1. Fenotípica, Bzão, Bzão vai ser o quê? Vermelho. Bzão, Bzinho, rosa. Bzinho, Bzinho, branco. Se fosse um caso de primeira lei de Mendel normal, com dominância completa, igual a gente fala, como por exemplo o albinismo, vai acontecer o quê? A minha proporção genotípica é diferente da fenotípica. 1:2:1. Genotípica aí, 3:1. Por que 3:1? Porque na dominância completa, o alelo dominante, mesmo ele estando em heterozigose, mesmo ele estando lá sozinho, ele vai se manifestar. Por isso há essa diferença. Então,
Fiquem atentos a essa proporção fenotípica e genotípica, porque vai auxiliar muito na hora das resoluções das questões. Então, qual que vai ser a minha pergunta aqui? Qual a porcentagem de indivíduos da cor vermelha ocorrerá se autofecundarmos duas maravilhas? Então, qual que vai ser a porcentagem de indivíduos da cor vermelha? 25%. Então, vai ser o quê? Alternativa aí, eu não coloquei aqui. Alternativa B, 25% de plantas de flores maravilhas vermelhas, que vão ser Bzão, Bzão. Então, calma, tranquilidade na hora de resolver, leia e interprete a questão. Vamos para a próxima, Dani? Vamos. Está na página 51 do seu PET. Os machos de abelha originam-se de óvulos não fecundados e são haploides. As fêmeas resultam da função entre óvulos e espermatozoides e são diploides. Em uma linhagem desses insetos, a cor clara dos olhos é condicionada pelo alelo recessivo a de um determinado gene, enquanto a cor escura é condicionada pelo alelo dominante azão. Uma abelha rainha de olhos escuros heterozigótica, azão-azinho, foi inseminada artificialmente com espermatozoides de machos de olhos escuros. Espera-se que a prole dessa rainha tenha a seguinte composição. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho uma pergunta. Olha esse caso especial. Machos, eles são haploides. É um caso especial que a gente vai ver isso nas próximas aulas, tá? De partenogênese, através de óvulos não fecundados. Fêmeas são diploides. Então, se os machos são haploides, ele vai ter o quê? Apenas um alelo. As fêmeas diploides vão ter o quê? Os dois alelos. Aí eu tenho lá, em uma linhagem desses insetos, a cor clara dos olhos é condicionada pelo alelo recessivo azinho. Então, ó, olho claro vai ser o quê? Azinho. E o olho escuro vai ser azão. Uma abelha rainha de olhos escuros, heterozigótica, então eu tenho cruzamento, ó. Azão, azinho. Abelha rainha, azão, azinho. Foi inseminada artificialmente com espermatozoides de machos de olhos escuros. Então, vamos lá, macho de olho escuro. Olho escuro vai ser o quê? Azão. Azão. Ele vai ser azão, azão ou azão, azinho? Só azão. Por quê, Vinícius? Ele é, ó, haploide. Se ele é haploide, ele vai ter somente um alelo. Então, aqui vai ficar vazio mesmo. Vamos fazer, então, esse cruzamento. Azão com azão. Azão, azão. Azão com azinho. Azão, azinho. Isso. Azão, aqui não tem nada, vai ficar só azão. Aqui não tem nada, vai ficar só azinho. 4, então, resultados. Reparem que todos esses indivíduos aqui que são diploides, vão ter os dois alelos, vão ser indivíduos o quê? Fêmeas. Vão ser fêmeas. E aqui os que têm somente um alelo? São machos. São machos. Então aqui já dá pra gente saber uma coisa do sexo deles. Então pergunta qual que vai ser a prole. Vamos lá, das fêmeas, vamos colocar um F aqui para saber de fêmea. Como que eu vou ter? Azão, azão vai ser qual cor? De olho, claro ou escuro? Escuro, porque azão é dominante. Então vai ser escuro e aqui escuro. Então 100% olho escuro. E os machos? Como que vai ser? Azão vai ser olho escuro. 50% olho escuro. E o azinho? 50% de olho claro. Mas por que isso, Vinícius? Porque eu só tenho um alelo. Então, se ele está sozinho, ele vai se manifestar aquilo que ele é. Qual que vai ser a alternativa? Alternativa D. 100% de fêmeas olhos escuros e os machos 50% olho escuro e olho claro. Bom, infelizmente,
Não vai dar para a gente corrigir essa questão agora, a próxima questão, mas espero vocês então. Até a próxima aula.